Oi, bem-vindos. Eu sou a doutora Alicia Melton com Learning Who Education Systems. Estamos aqui na cozinha brasileira da doutora Maria Alice Ter e estamos aqui em Charleston fazendo a primeira mini webinar de doença celíaca e cozinhando sem glúten. Gostaríamos também de agradecer à comunidade brasileira pelo suporte hoje. Para mais informações sobre receitas e dicas e as classes sem glúten, por favor, visite o nosso website do Learning Who no www.learningwho.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. E agora, eu gostaria de apresentar a maravilhosa doutora Maria Alice Ter. Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a essa primeira classe, a primeira webinar do Learning Who sobre doenças celíacas e algumas dicas e uma receita que eu vou desenvolver hoje. Escolhi panquecas, porque é a minha preferida. E é uma receita fácil, uma receita rápida e sem glúten e sem lactose. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de doença celíaca. Há apenas alguma introdução pequena para ter a consciência da importância da doença celíaca e da dieta. Doença celíaca é uma doença autoimune, hereditária, que afeta o intestino delgado quando a pessoa consome o glúten, através do trigo, do barley, do malte, da cevada e às vezes da aveia também. A aveia não tem glúten, mas pode ser contaminada com o glúten. A doença celíaca é uma coisa séria que tem que levar a sério com a dieta adequada para cada pessoa que é diagnosticada. O número de celíacos no mundo está crescendo estupidamente. Nós temos em média 6,5 milhões de pessoas diagnosticadas com doença celíaca hoje. Seria mais ou menos 2 milhões nos Estados Unidos, 2 milhões também lá no Brasil, aí no Brasil. E é uma doença que a gente tem que realmente ter a consciência do tratamento, porque não tem medicação para a doença celíaca e não tem o único tratamento é a dieta. Então a dieta é crucial. E às vezes os médicos não dão aquela importância para a doença celíaca. E só mandam tirar o glúten e mandam para casa. Então é uma população que não é 100% cuidada com os profissionais da saúde. A doença celíaca ela é transmitida através de um gene hereditário, né, de gerações. Geralmente é o europeu que tem esse gene mais frequentemente, mas como o europeu está espalhado no mundo inteiro, esse gene foi espalhado no mundo inteiro. Então, as pessoas hoje em dia têm mais ou menos 1 em cada 100 per capita tem um diagnóstico de doença celíaca. Isso não falando das pessoas que são sensíveis e intolerantes ao glúten. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. A doença celíaca ela pode se manifestar ao decorrer da vida. Eu trabalhei 14 anos no Hospital Infantil de Florianópolis, no Brasil, e o Hospital Infantil diagnosticava muitas crianças com doença celíaca assim que os pediatras introduziam as comidas sólidas, que o primeiro alimento é o cereal. Então, o cereal provavelmente de aveia contaminado, com glúten, e as crianças já manifestavam, porque só precisa o consumo, e tem o gene e já vai manifestar a doença celíaca. O que acontece no intestino delgado? A vilosidade, que é a primeira camada do intestino, ela fica atrofiada e ela fica danificada também. Então, os macronutrientes e micronutrientes são pobremente absorvidos. Então, era muito importante, quando as crianças já começando com a primeira alimentação nesse hospital infantil, a gente tivesse uma orientação para os pais, para a mãe. Eles ficavam desesperados, isso 30 anos atrás, porque a gente dava suporte no hospital, mas eles iam para casa
e ninguém ia cozinhar para eles, dar ideias de receitas, de modificações, Então, o que eu fiz? Pedi ao diretor do hospital para que eu tivesse a oportunidade de criar uma cozinha isolada só para celíacos, que eu conseguia fazer com que essas mães aprendessem comigo, dando aulas para elas, o passo a passo de como modificar a receita, de fazer uma dieta balanceada. E isso foi muito deu um benefício incrível para as famílias, a segurança de ir embora para casa com o filho tendo alta e sabendo lidar com a doença celíaca. Porque com essas velocidades sendo atingidas e danificadas, as crianças e os adultos têm problemas de absorção de ferro, de micronutrientes, macronutrientes. Então é muito importante a dieta balanceada. Como eu estava falando, o diagnóstico pode ser dado ao decorrer dos anos. A minha mãe, por exemplo, foi diagnosticada com 62 anos de idade. E como uma boa curitibana, ela comia café com leite e pão de manhã, ao meio-dia, à noite. E quando ela foi diagnosticada, isso foi um horror, porque ela não sabia o que comer, como fazer. E para isso foi muito difícil para ela aceitar e conseguir conciliar 30 anos atrás quem fizesse, como fazer, todas as substituições. Em 2010 eu publiquei esse livro, que é Doenças Celíacas e pacientes, né, com problema celíaco que tem que ter dieta e com receitas sem glúten e sem lactose. Como a primeira camada do intestino, os vilos iniciais são os que produzem a enzima lactase, que é a que quebra o açúcar natural do leite, lactose, e fica o doente celíaco, geralmente ele é intolerante ao glúten, alérgico ao glúten e também à lactose. Então, esse livro de receitas tem os dois, sem lactose e sem glúten, mas a edição já está esgotada, foi vendido na Catarinense, foi vendido na Livraria Saraiva, e agora estou tentando fazer a tradução para ter a venda dele aqui também em inglês e fazer a segunda edição desse livro. Os países mais afetados com a doença celíaca são a Irlanda e a Finlândia. É um problema muito complicado se a pessoa não segue a dieta e se ela segue de maneira errada, sem a consciência de ler os rótulos quando compra as comidas sem glúten. Geralmente o paciente sem glúten vai comprar, a primeira coisa que ele olha é se está escrito sem glúten, mas não olha se está certificado sem glúten e não sabe se tem contaminação cruzada. Não lê o rótulo também que tem esse produto, a quantidade imensa de sal, de açúcar, de gordura e de carboidratos simples, sem ser produtos integrais. E o que acontece? Vai afetar outros órgãos no organismo. O coração vai sobrecarregar o rim, o fígado. Então, sempre ter um profissional, uma nutricionista que te acompanhe, que faça uma dieta balanceada, com os nutrientes necessários para o café da manhã, o almoço e janta, com as calorias necessárias que você precisa para a sua altura, para o seu peso, para a sua atividade diária, é muito importante. Bom, eu queria agora, para a parte mais interessante dessa conversa nossa aqui, de mostrar para vocês essa receita super simples, que o celíaco tem que ter a consciência de que viver sem glúten não precisa abrir mão das maravilhas do mundo. Tem muita coisa maravilhosa, receitas saudáveis, coloridas, saborosas, que a gente pode fazer sem glúten e a pessoa não precisa ficar deprimida. Eu estou em várias associações de celíacos no mundo inteiro. Todos os dias tem pelo menos 10 ou 15 pessoas desesperadas e eu dando consultoria porque não sei o que fazer, quando fazer e como fazer. E eu fico auxiliando, dando dicas de como fazer, porque o médico não faz isso. Geralmente os médicos têm uma cadeira de nutrição durante todo o curso de 6 anos
e é difícil para eles administrar essa parte sem glúten. E eu amo as partes, todas as doenças crônicas degenerativas e principalmente celíacos, porque eu tenho 8 membros na família com intolerâncias, com sensibilidades e sendo celíaco. Então é uma população que eu realmente ajudo de coração o que precisar para as dietas e controle do glúten no organismo. Se a pessoa não segue a dieta, ela pode ter um câncer de intestino e outras consequências. Com esse boom de muitas doenças celíacas, diagnóstico de doenças celíacas, os cientistas agora estão pesquisando por que esse aumento está assim tão rápido. E eles descobriram que tem vários fatores externos que estão acontecendo. Por exemplo, consumo excessivo de antibióticos, anestesias, que eles têm antiácidos dentro da anestesia, medicações, a maioria das medicações tem glúten dentro. Às vezes as pessoas não imaginam que produtos de beleza, shampoo, creme, pasta de dente, tem glúten. Então, às vezes a gente tem que ir mais profundo, não é só o box que vai te dizer que a tua dieta está completa. E além do que, a contaminação cruzada. Muitas famílias têm a dificuldade de um celíaco em casa, o resto não é, como que vai fazer? Na geladeira, na cozinha, na esponja, até a esponja é contaminada com glúten se for lavado o recipiente da pessoa celíaca. O forno, você pode até assar em diferentes horários, mas se uma coisa com glúten estava no forno, ele trabalha com circulação, com ventilação, assim como a geladeira, contamina o produto sem glúten. Então tem assim 1000 dicas que durante esses seminários eu vou separar os tópicos importantes que os celíacos podem, né, se beneficiar com essas notícias. E outra coisa importante que eu queria dividir é que eu abri um business, porque aqui na Carolina do Sul não tem pessoas que fazem panificação com levedura natural, fermentação natural. Então eu abri um business que se chama Panalevan, você pode ver lá no Instagram, a página ficou maravilhosa. Obrigado Gal, obrigado Nicole, que fizeram um trabalho sensacional na página do Instagram e no Facebook também. E o que é a levedura natural? Eu deixo fermentando só água e a farinha sem glúten por 10 dias e esses micro-organismos que são produzidos durante esses 10 dias, inclusive os lactobacilos, vão favorecer e vão alimentar a flora intestinal, que o tecido do duodeno está todo danificado. Então, essa panificação é maravilhosa, é saudável, eu faço todas com farinha integral. Eu compro todos os grãos e os grãos são moídos para serem feitos farinha. Então, eu evito toda emulsificantes, corantes, preservantes, compro tudo bem natural, para que a panificação seja um produto de qualidade para as pessoas celíacas. Agora vamos para a parte mais interessante, mais fun, que é fazer a panqueca. A panqueca, como eu falei, é um produto sem glúten, sem lactose, e ela é feita com poucos ingredientes. A receita está no Learning Who. As quantidades também estão no Learning Who, só você não precisa se preocupar em anotar. E essa panqueca é feita com 1,5 xícaras de farinha sem glúten, que eu também fiz a farinha, são 3 ingredientes essa farinha, a receita também está no Learning Who. 1 copo de leite de amêndoa, esse leite de amêndoa foi também eu que fiz. Eu fiz com amêndoa fresca, 2 copos de água, deixei de molho durante a noite. E no outro dia adicionei mais 2 copos de água, coloquei no liquidificador, coei, ficou um leite maravilhoso e o farelo eu fiz o pão, tá? 2 ovos, também vou para o Farmers Market todo sábado para pegar um ovo de galinha que não é de granja, galinha que cisca, né, o milhinho no chão. Uma colherzinha de chá de sal. Eu uso o sal kosher, marinho também, porque é um sal puro, mais natural, integral. E 4 colheres de sopa de azeite de oliva. O azeite de oliva
eu uso o extra virgem porque o extra virgem foi pensado no processamento gelado e não quebra as cadeias lipídicas como o normal óleo de oliva. Então esse é mais saudável e não é saturado. Eu vou rechear hoje essa panqueca com 2 proteínas. Uma vegetal, que é o tofu. Eu também fiz o tofu. O tofu é feito muito simples. Pega o grão seco de soja, deixa de molho durante a noite com 2 xícaras de água. No outro dia, você põe na panela, cozinha para tirar todas as impurezas, põe um pouco de limão, aquele leite talha e você só escorre no pano. Aqui está o tofu. Temperei com orégano, um pouco de tumarique, que é anti-inflamatório, um pouco de azeite de oliva, sal e pimenta. Então vai ficar um recheio maravilhoso. E aqui tem um frango desfiado, que seria a proteína animal. Você pode fazer o recheio que quiser, ao seu gosto. Então vamos lá. Se vocês estão gostando do webinar, tem um coraçãozinho aí no meio, só aperta para os coraçãozinhos começarem a subir. Se você tem alguém que vai se beneficiar com essa receita que você acha, tem um aviãozinho na pontinha, aperta aí para o aviãozinho sair convidando as pessoas. E se você tem alguma pergunta para mim, tem um círculo com interrogação no meio, por favor, aperta ali, faz a pergunta que no final a gente vai respondendo. Bom, essa mistura a gente põe primeiro os líquidos, que eu diria os ovos, o azeite de oliva, o leite, e a gente vai misturar aqui esses ingredientes rapidamente, é tudo muito tranquilo, já está misturado. E coloca a farinha aos poucos, tá? Colocando um pouquinho, mistura. Mais um pouquinho. E já aproveito e vou colocar o sal. E aqui já tá a nossa panqueca, a massa da panqueca já pronta. Fica bem fininha. Essa panqueca é feita numa frigideira bem rasa, antiaderente, e ela tem 9 inches de diâmetro, tá? Com essa receita e esse tamanho da frigideira, esse rende 6 panquecas, tá bom? A primeira panqueca eu sempre uso uma gotinha de óleo para não grudar, depois não preciso usar mais, tá? Quando você coloca a concha, só espalha um pouco e toda essa explicação está no Learning Who. Assim que começar as bolinhas e a massa começar a secar, já está na hora de virar. Eu fiz algumas panquecas anteriormente, porque nós temos apenas 30 minutos de webinar. Então, não vai dar tempo de fazer todas as 6 panquecas. E eu queria que vocês vissem o início, o meio e o fim. Então a gente vai só... Tá vendo? Fica bem fácil. Sai mais um pouquinho, que ainda tem uma área aqui que ainda está um pouco úmida. O fogo não pode ser muito alto, tem que ser um fogo médio, baixo, para que a panqueca não queime. Ficou soltinha, olha que linda.
Ela fica bem fininha, gostosa, crocante, fácil de enrolar o recheio. E você pode fazer também um recheio com legumes. Faz um molho branco, para mim, todos os legumes que você gosta, pode fazer um recheio também. Prontinha. E a outra não precisa untar. Já tá pra... Uma concha é a medida. Certinha. Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Não? Tá ótimo. E assim é feito essa panqueca sem glúten e sem lactose. Se você não tem intolerância à proteína do leite, também você pode fazer com leite sem lactose, leite animal sem lactose, ou qualquer outro leite vegetal. Aqui é muito fácil de achar os leites vegetais no mercado, mas apesar disso, eu faço todos em casa. Essa panqueca fica parecendo um crepe, super fininha, deliciosa, um pedido assim muito gostoso. Essa panqueca também você pode dobrar a receita e congelar. Congela e fica usando ou durante a semana, ou congela e usa outro dia. Eu geralmente procuro aqui o mais prático possível, porque nessa terra a gente não tem help. E tudo nós que fazemos. Então, eu, por exemplo, a farinha eu já faço toda a mistura e ponho no pote grande, porque é bam, 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 rapidinho. E as comidas também. Eu tiro um dia para cozinhar para a semana inteira. Tá? Então, vamos agora rechear. Rechear essas panquecas. Vou botar aqui. E é só enrolar e colocar num recipiente refratário ou num recipiente como esse ali, esse aqui. Fazendo com tofu. Esse tofu fica muito gostoso. Ele não fica seco. E se você quiser um tofu mais rijo, você põe menos água quando for deixar de molho e bater no liquidificador. Ele é muito gostoso. Depois que eu coloco todas as panquecas no recipiente, no pirex, eu levo ao forno juntamente com o molho branco. Esse molho branco também eu deixei a receita, que ele é feito com maisena, ele pode ser feito com leite vegetal e ele pode ser feito com todos os temperos que você gosta. Eu coloquei noz moscada, que dá um tchan, coloquei um pouco de pimenta, um pouco de sal, e ele é feito com um pouco de manteiga, que a manteiga você pode usar a manteiga vegetal, você pode usar o azeite de oliva, você pode usar a Becel, né, que é uma manteiga que não é hidrogenada, é uma manteiga bem mais saudável. Não estou promovendo essa gordura, mas você pode usar, né, uma vez sem problemas e trocando os sabores para ver o que você gosta mais. Azeite de oliva, se com manteiga, se com margarina.
E se não gosta de molho branco, não há necessidade de colocar o molho branco, põe simplesmente um molho vermelho. E o molho vermelho é muito simples também. Você põe os tomates no liquidificador com manjericão, sal, pimenta, alho, cebola, liquidificou, tá pronto, tá? Então é tudo muito prático e rápido. Aqui, como eu não ia dar tempo também de colocar no forno, eu vou só pegar um que eu já fiz e tá pronto, só para vocês verem o produto final como que fica. Eu coloquei o molho branco, que ele é feito, né, aqui com a maisena. Se você quiser um molho branco mais fino, você coloca mais leite. Se quiser um molho branco mais grosso, você coloca menos leite. Eu coloquei um pouco de queijo parmesão em cima para gratinar, porque os queijos secos têm muito pouca lactose, tem no máximo 1%. E você pode colocar queijo vegetal. Aqui também é muito fácil de achar um queijo vegetal, tá? Então aqui ficou a panqueca. E você também não precisa colocar queijo, se não quiser, né? Que o molho branco já vai dar uma cremosidade e um sabor muito bom. E esse é a receita de hoje, essa é a receita de hoje. Eu queria que vocês colocassem no comentário para na próxima classe, aula, quais as receitas que vocês gostariam de ver. Se seria uma receita de um prato principal, se seria uma receita de uma salada, ou de um café da manhã, bem gostoso, ou de alguma torta, ou de algum salgadinho, que eu faço também umas esfirras de batata sem glúten maravilhosas. E tem outras receitas, né, de jantar, de prato principal, de pratos que sejam acompanhamentos. Então diga o que é que você gostaria de saber a respeito da culinária sem glúten. Agora estou pronta para as perguntas. Nosso webinar tem mais 3 minutos e a gente pode ceder esse momento para agradecer a presença de todos, aos familiares, aos amigos, ao pessoal do SIC e até os alunos de Charleston, do college, que também foram convidados para participar. Muito obrigada e até a próxima. Doutora, até não tem nenhuma pergunta nesse horário. Está bem. Tchau, muito obrigada por participarem.